Damos graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos em sua casa para adorá-lo, para louvá-lo, para ouvir sua palavra, para sairmos também daqui edificados por Ele. E nós vamos dar início a esse culto ao nosso Deus, lendo a sua palavra no Salmo número 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a leões os que os fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que creem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele e aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Que possamos, então, irmãos, Deus permita que nós possamos hoje adorá-lo, louvá-lo, por amor da sua misericórdia e da sua fidelidade que Ele tem demonstrado conosco todos os dias. E louvemos Ele ao nosso Deus, que é o único verdadeiro Deus dos céus e da terra. Vamos então começar louvando Ele com o hino de número 4, Culto à Trindade. Deus está no peito, Pai onipotente, a seus pregos humilhamos, cegos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos.
Jesus continue em nosso coração. Louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos dá em estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, neste domingo, para louvá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, para apresentar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, como fizemos, e também para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no texto que nós iremos meditar, onde nós iremos estar fazendo a reflexão da palavra de Deus, no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao versículo 20, que nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração, e nós queremos hoje refletir na palavra de Deus, pegando principalmente como base esse texto, e nós queremos usar como um tema o conceito bíblico de igreja. O conceito bíblico de igreja está estreitamente ligado ao conceito bíblico de família. Assim, a igreja tem a sua composição de pessoas ligadas por um pacto, um laço que podemos chamar também de união. Algo importante, assim como em uma família que todos moram juntos, assim também nós vemos os membros da igreja como uma família, uma grande família. Por isso que quando falamos sobre o conceito bíblico de família, nós também nos referimos ao conceito bíblico de igreja. O conceito bíblico de igreja e o conceito bíblico de família estão muito entrelaçados entre si. Então, quando nós olhamos para essa questão, logo surgem algumas perguntas. Será que eu posso ser membro da família de Deus sem me envolver diretamente com ela, sem viver os seus valores? Algo importante também que podemos questionar: posso seguir ao Senhor Jesus sem participar ativamente da vida da igreja? Considerando então essas duas perguntas, vamos tentar ver nas Escrituras o conceito bíblico de igreja e relacionar isso com o conceito bíblico de família de Deus, considerando que a igreja é a família de Deus aqui na terra. Ora, quando nós olhamos para o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 19, assim está escrito: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ora, quando olhamos para o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos cristãos em Éfeso, ele falando àqueles que estavam ali ouvindo ele, principalmente aos gentios, ele diz que eles que fazem parte agora da igreja de Deus, eles não são estrangeiros, mas eles são da família de Deus. Logo, o apóstolo Paulo está afirmando que Deus tem uma família aqui na terra. É verdade que quando olhamos para a questão do conceito bíblico de igreja e relacionando isso à família, sabemos que nessa família Deus é o Pai de todos os seus filhos, que são feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. Logo, Cristo é o primogênito e nós somos os descendentes dessa primogenitura, descendentes em Cristo,
como filhos de Deus, adotados por meio de Cristo Jesus. Assim, Deus ele tem uma família que é chamada na Bíblia de igreja e também chamada de corpo de Cristo. Então, essa família, ela é constituída de pessoas que tornam-se filhos de Deus, membros da família de Deus e ligados ao corpo de Cristo por uma unidade espiritual. Assim, o apóstolo Paulo escreve também em Efésios 1:22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então o apóstolo Paulo está falando sobre Deus que projetou, que planejou todo o plano de salvação, e nesse projeto de Deus, de todo o plano de salvação, então Deus ele estabelece que Cristo seria o Senhor de todas as coisas, como Ele é, e Ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Cristo, constituiu Cristo como Senhor, e para que Cristo fosse o cabeça sobre todas as coisas. Assim, no versículo de número 23, está escrito, de Efésios 1, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o apóstolo Paulo está afirmando aqui que Cristo, Ele é o Senhor da igreja. E como igreja de Cristo que nós somos, nós sabemos que como igreja nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para Ele ser o cabeça sobre todas as coisas, então Deus deu a autoridade à sua igreja, a igreja a qual ela é o corpo de Cristo aqui na terra. E Cristo então Ele governa a igreja, Ele governa através de sua palavra, escrita e deixada para nós. Algo importante, quando o apóstolo Paulo está falando aqui da autoridade divina e o seu domínio sobre todas as coisas, em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, então a igreja como um corpo de Cristo, ela é chamada para testemunhar de Deus, para anunciar as obras de Deus aqui na terra, o que Deus fez. Por isso, o texto que nós lemos em Mateus capítulo 16 e o versículo 18, assim está escrito: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo aqui, ele apresenta pela primeira vez no Novo Testamento a palavra igreja, quando Cristo ele fala que a igreja lhe pertence. E então Cristo ele faz uma referência à igreja como a igreja dele, que ele edificaria a sua igreja. Então aqui é uma declaração do próprio Cristo, que ele tem uma igreja, essa igreja que é dele, essa igreja que será também edificada pelo próprio Cristo. É importante lembrarmos da questão da palavra igreja aqui. Essa palavra igreja, eclesia no grego, essa palavra já existia. Não fora Cristo quem inventou ou criou esta palavra eclesia, igreja. A palavra igreja aqui no grego eclesia significa assembleia, convocação, onde as pessoas elas são convocadas, elas são chamadas por Deus. Nessa expressão daquela época, a assembleia ou eclesia era a reunião do povo, quando os líderes, os governantes, então convocavam os moradores para saírem de suas casas e se dirigirem até as praças ou até os locais de reuniões ou em alguns lugares um tipo de palco, um tipo de altar, onde eles chamavam de areópago, onde eles ali, alguém subia e anunciava as leis, dirigia as discussões naquela eclesia, naquela assembleia, naquela reunião. Então, quando isso acontecia, isso era normal naquela época. Então, a palavra eclesia ali já existia. A diferença é que Cristo, então, ele fala sobre a sua eclesia, sobre a sua igreja e a sua convocação. Ele convocaria pessoas para serem parte da família de Deus, para serem parte da sua igreja. E ele mesmo edificaria a sua igreja. Então, literalmente, quando olhamos para essa questão do contexto da palavra, encontramos a palavra eclesia, igreja, já relacionada por Cristo como a família de Deus. Algo importante que esta convocação, esse chamado das pessoas
combina com aquilo que o apóstolo Pedro ele escreve na sua primeira carta, no versículo 2, e o capítulo 2, e o versículo 9, está escrito assim: vós, porém, sois raça eleita, nação santa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o apóstolo Pedro, que ele está dizendo que os cristãos, eles são raça eleita, eles são a nação santa, o sacerdócio real. Mas é interessante o que ele fala aqui, que é uma finalidade nisso. Uma finalidade em aqueles que são chamados por Deus serem raça eleita, serem sacerdócio real, serem nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então a igreja de Deus ela é um povo de propriedade exclusiva de Deus com a finalidade. Então está escrito, com o fim de proclamardes as virtudes, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então os cristãos eles são convocados, eles são chamados. Então a função dos cristãos também é de proclamação das virtudes de Cristo, daquilo que Deus fez na sua vida. Então esse chamado, essa convocação tem a ver com a questão da igreja, da eclesia. Assim, quando nós olhamos para o que está escrito em Atos, capítulo 20, e o versículo 28, está escrito assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então esse contexto aqui, onde o apóstolo Paulo está dando instruções aos presbíteros da igreja, onde ele convoca aqueles líderes presbíteros daquela época para que eles pastoreassem a igreja de Deus, diz ele aqui. Ele afirma que a igreja é do Senhor, a igreja é de Deus. Então, quando olhamos para esse contexto de igreja, a igreja é a família de Deus aqui na terra, aqui neste mundo. Quando olhamos para esse contexto, essa família ela pertence ao próprio Deus, porque foi Ele quem a constituiu e Ele é o Senhor dela. Algo importante quando olhamos para esse contexto é a questão do reconhecimento que a igreja é de Deus. Porque o mundo ele não reconhece que a igreja é de Deus. Por que isso acontece? Ora, a igreja, ela é a igreja de Deus. O mundo sabe que na igreja se fala a palavra de Deus, que os cristãos se dizem de fato filhos de Deus e são. Mas por que o mundo não reconhece isso? Porque as pessoas não se curvam ao ensino da palavra de Deus, sabendo que Deus tem uma família aqui neste mundo e a igreja é a família de Deus, a igreja de Deus, aquelas igrejas verdadeiras. Não qualquer tipo de igreja ou qualquer ajuntamento que se chama igreja. Aquela igreja verdadeira que tem Cristo como único Senhor e Salvador. Aquela que tem a Bíblia como a única regra de fé e prática. Aquela que prega que Deus é o único Senhor. Então, quando olhamos para esse contexto, por que o mundo não se curva aos ensinos da igreja, considerando de fato que a igreja é a família de Deus aqui neste mundo? A questão principal para se responder isso é porque o mundo não tem a revelação divina. É necessário que se tenha a revelação divina para que se entenda isso. Por isso que quando olhamos para o contexto do texto que nós lemos em Mateus, capítulo 16, versículo 13, o texto que nós lemos começa justamente com essa intenção de Jesus em explicar aos discípulos esse contexto da sua igreja, como dele, como pertencendo a ele. Então o versículo 13 está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Vemos aqui que Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos, a todos os seus discípulos que ali estavam. E a pergunta de Jesus era para saber o que o povo estava dizendo, quem ele era. Quem o povo geral dizia, o povo lá fora, como é que quem o povo diz que eu sou? Então Jesus ele faz essa pergunta intencionalmente
para obter uma resposta e ao mesmo tempo ensinar algo, porque tudo que Cristo fez, todos os milagres, todos os seus atos, sempre tinha uma finalidade, sempre tinham um objetivo pedagógico de ensino, de esclarecimento, de revelar o reino de Deus. Assim, quando nós olhamos para o contexto e o versículo de número 14, está escrito assim: e eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. A resposta aqui nesse versículo 14 que algum discípulo responde, não se diz aqui, essa resposta especificamente foi Pedro, mas é interessante que diz que eles responderam, né? Alguém disse, olha, uns dizem que tu és João Batista. E o que isso não convinha, porque João Batista viveu na mesma época que Jesus, ele morreu no início do ministério de Jesus, ele foi decapitado. Mas alguns até atribuíam isso. Outros, ele disse que seria Elias, ou que o profeta Elias ressuscitou, o espírito de Elias reencarnou, e a gente sabe que reencarnação não está na Bíblia, isso é uma heresia. Outros até diziam que era Jeremias, ou alguns dos profetas. Então, embora esses personagens foram grandes homens de Deus, mas eles não eram comparáveis a Cristo. Cristo, de fato, estava muito além de ser um homem. Cristo era o Filho de Deus. Então, embora as comparações pudessem existir, mas Cristo estava acima disso. Mas é interessante quando olhamos para essa questão, o versículo número 15, Jesus ele estreita a pergunta. Ele torna mais pessoal para os seus discípulos. E ele pergunta no versículo 15, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E é importante esse relato aqui, porque quando Mateus ele mostra que então Jesus, ele olha para os discípulos, ele pergunta aos discípulos, continua nesse seu diálogo e ele diz, e vocês, mas vós, quem dizeis? O que vocês dizem? Quem eu sou? E é importante essa pergunta de Jesus, porque ele estava querendo aproximar os discípulos para uma resposta de fato de quem de fato era o Senhor Jesus. Assim, o versículo número 16, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta aqui de Pedro, ela é interessante porque ele respondeu corretamente. Ele respondeu verdadeiramente. A compreensão de quem Cristo ela é fundamental para que a igreja ela se submeta ao senhorio de Cristo, para que o cristão ele se submeta às orientações do Cristo Senhor. A resposta de Pedro ali é que Pedro diz, tu és o Cristo. E o Cristo aqui, a palavra Cristo significa ungido. E essa expressão, ela era entendida claramente pelos judeus quando quando referiam-se a Cristo como ungido. O ungido era o prometido, o ungido de Deus que viria, que nasceria, que governaria o seu povo. E aqui Pedro identifica Cristo não como um ungido, mas o ungido, o artigo definido. Cristo é o ungido de Deus, por isso que Pedro completa, tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. Então Pedro está afirmando que aqui que Cristo era o Filho do Deus verdadeiro, do Deus vivo, do único Deus. E a compreensão disso, ela é de grande importância para a igreja, no seu conceito de igreja, no seu conceito de família de Deus. Ora, se não houver uma compreensão correta de quem Cristo se a igreja não tiver essa compreensão, ela passa a ser vista ou pode passar a ser considerada por alguns como um ajuntamento qualquer, como uma convocação, como uma assembleia, como um sindicato. Mas a igreja não é isso. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a igreja do Deus vivo. A igreja é a igreja de Deus, é a família do Senhor. E isso é importante para a igreja nos nossos dias também. A compreensão de quem Jesus faz diferença nisso, para que a igreja se posicione como de fato
ela é igreja de Deus. E essa compreensão, ela está estreitamente ligada ao que Cristo é, ao que a igreja é. Se essa compreensão não estiver ligada, a igreja não vai entender quem de fato, nem o cristão individualmente vai entender que ele é da família de Deus e está sob a guarda, sob a proteção e sobre as promessas do Senhor. A igreja, ela é o corpo de Cristo na terra, é a família de Deus. Por isso ela não pode deixar de cumprir a sua missão aqui na terra. E duas missões principais que a igreja não pode parar de cumprir. A primeira é a adoração a Deus. O fim principal de todo ser humano é amar a Deus e nele se satisfazer para sempre. O fim principal de todo aquele que é salvo por Cristo é a adoração ao Senhor. É reconhecer que o Senhor é Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Quando se compreende quem é Cristo e quem o cristão é em Cristo, então isto fica fácil de se cumprir. Algo interessante também que não pode faltar nessa compreensão é que a igreja é chamada para proclamar, para anunciar o Evangelho, assim como disse Pedro, para anunciar as virtudes de Cristo, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos convocados por Deus, nós fomos chamados das trevas. O Espírito de Deus trabalhou na nossa vida, no nosso coração. Isso foi uma obra de Deus, uma obra divina. Para quê? Para nós também proclamarmos as virtudes de Deus. A igreja não pode esquecer dessa sua funcionalidade. E essas duas, pelo menos, elas são básicas, embora existam outras, mas estas não podem faltar na igreja e sua compreensão de quem Cristo é e de quem ela é aqui no mundo. Mas, como se tem a compreensão de quem Cristo é e a importância da sua igreja aqui como família de Deus neste mundo? O versículo 17 de Mateus, capítulo 16, está escrito assim: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Como se compreende de fato quem Jesus é e o que a igreja de Deus é aqui na terra? Que ela de fato é a família de Deus. Como isso pode ser compreendido de fato e de verdade? Isso só pode ser compreendido através da revelação de Deus. Por isso Jesus aqui no versículo 17, ele diz: bem-aventurado és Simão Bajornas, porque não foi, essa revelação não foi da tua carne, não foi do homem, mas veio de Deus. Por isso que é necessária a compreensão que vem de Deus para se entender isso. O ser humano por si mesmo, ele está afastado de Deus, ele está morto espiritualmente, ele não pode entender isso. Ele não pode responder quem é Cristo. Por isso que Jesus pergunta: que diz o povo que eu sou? E o povo não sabia, dizia: olha, é João Batista, é Elias, é Jeremias, é algum dos profetas. Mas para os cristãos era necessário que os cristãos soubessem, os discípulos soubessem quem era Jesus. E assim como é necessário que a igreja tenha certeza quem é Jesus e quem ela é neste mundo. Por isso que isso depende da ação de Deus. Quando nós lemos em Mateus, capítulo 11, versículo 27, está escrito assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o Senhor Jesus deixa claro aqui que conhecer quem é Deus, quem é Jesus, conhecer quem a igreja é aqui no mundo, só por revelação divina, só pelo agir do Espírito Santo. Não é carne e sangue que revela isso, como Jesus diz aqui para Pedro: bem-aventurado és Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. A revelação veio dele, foi ele quem revelou isso no teu coração. Olhando para esse contexto, vemos a importância dessa compreensão e dessa expressão aqui falada por Cristo. Quando olhamos para esse contexto, então,
A igreja, ela tem a sua relação com Cristo de forma profunda quando ela entende isso. O cristão, quando entende também isso, ele precisa compreender que ele não deve esperar facilidades do mundo para com a sua igreja, para com a igreja de Deus. O mundo, ele não converge, ele não está a favor da igreja, nesse sentido, em que a igreja, ela não deve esperar que o mundo a favoreça. Porque o mundo não sabe de fato quem é Cristo. O mundo não sabe de fato quem é a igreja de Deus aqui na terra. O mundo não sabe que o povo de Deus, a igreja de Deus, é a família de Deus aqui neste mundo. Por isso que é mais fácil o mundo perseguir a igreja. Isso aconteceu muitas vezes. Muitas vezes, no início da igreja primitiva, nós vimos que os cristãos foram perseguidos, muitos foram mortos, muitos perderam suas famílias, os apóstolos foram presos, mas quando proibido de pregar a palavra de Deus, eles falaram: nós não podemos deixar de ouvir das coisas que vimos e ouvimos, importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque eles sabiam quem eles eram. Então, quando olhamos para esse contexto e o contexto da igreja e o contexto do mundo, o mundo jaz no maligno. Por isso que quando olhamos para a situação das calamidades, das misérias que acontecem no mundo, na sociedade, as pandemias, nós podemos entender que, embora isso seja um acontecimento social, um acontecimento na área da saúde, mas isso também é espiritual. Muitas vezes a igreja, ela é perseguida de formas que não compreendemos. Quando olhamos para a situação que estamos passando, nós precisamos clamar ao Senhor para que a situação mude. Porque essas calamidades, elas atingem tanto o mundo quanto a igreja também. Porque a igreja é constituída de pessoas que vivem uma sociedade. Por isso que o cristão, ele deve olhar para essas calamidades, essas pandemias, também com a visão, com a sua cosmovisão cristã. Sabendo que todos os males têm sua origem na queda, no pecado que entrou no homem e no mundo. E por isso que quando a igreja ela se posiciona como igreja de Deus, ela pode entender isso. E por isso que ela deve clamar ao Senhor por solução. Ela não deve se acomodar. Porque muitas vezes essas situações podem levar até alguns cristãos a entrar num estado de acomodação, de ostracismo. E alguns até podem enfraquecer na fé, se não cuidar. E saber que tudo aquilo que inibe a adoração a Deus, tudo aquilo que proíbe a proclamação do Evangelho, isso é perigoso para o cumprimento da missão da igreja. A igreja não pode deixar de adorar ao Senhor, não pode deixar de se reunir em famílias. A Bíblia diz que não devemos deixar de nos congregar. Está lá em Hebreus capítulo 25, Hebreus 10, 25. Então a igreja ela tem que cumprir a sua missão de adoradora. A igreja tem que cumprir sua missão de proclamadora. O mundo ainda precisa do Evangelho. Pessoas lá fora precisam ser alcançadas. Ainda há pessoas presas pelo pecado, há pessoas perdidas, há pessoas que precisam da salvação. A igreja não pode ser impedida de proclamar o Evangelho. A igreja não pode ser impedida de adorar ao Senhor. O cristão precisa orar para que os impedimentos eles desapareçam, para que Deus providencie cura, para que Deus providencie a saída, para que Deus providencie a solução, porque Ele já as tem. A igreja precisa se posicionar e clamar. A Bíblia diz que se meu povo me chamar pelo meu nome, ele orar, ele buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouve dos céus, o Senhor perdoa e o Senhor sara a terra. É uma promessa bíblica para a sua igreja, para os cristãos. O cristão ele não pode olhar para a sociedade e para os acontecimentos dela como se isso fosse favorável à pregação do Evangelho ou favorável à adoração a Deus. Muitas vezes essas coisas são empecilhos e os cristãos têm que estar orando ao Senhor, porque a igreja que é a família de Deus, ele usa o seu povo, ele fala a sua igreja, ele fala através de sua palavra. Por isso que o cristão deve olhar para a igreja e para Cristo na sua perspectiva bíblica. Ora, olhando para o que está escrito ainda
Em Mateus 16, 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo, Ele é o sustentador da sua igreja. Quando Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus, Ele certamente entende, como falamos, que essa revelação veio de Deus. Mas Jesus também no versículo 18 fala coisas importantes. Por exemplo, quando Jesus dirige-se a Pedro, diz: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui Jesus diz que a igreja é dele e que é ele que edifica. E esta pedra que Jesus está se referindo não é Pedro. Embora um trocadilho ali no grego, né, de Pedro, Petros, e pedra, Petras, mas é interessante que Jesus está falando sobre a afirmação de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta afirmação, eu edificarei a minha igreja. Sobre a afirmação de quem Cristo é. Ele é o Cristo ungido de Deus, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Senhor da igreja. É sobre essa afirmação que a igreja é edificada, que o cristão é edificado. Ora, isso é importante para a compreensão nossa como cristãos, porque a igreja, ela como ungida de Deus, como família de Deus aqui neste mundo, ela precisa ocupar o seu lugar de adoração ao Senhor e o seu lugar de proclamação das grandezas e da grande salvação que está em Cristo Jesus. Então, como é que ela faz isso? Cumprindo a sua missão na compreensão de quem Cristo é e de quem ela é aqui neste mundo, como igreja e família de Deus. Ela faz isso orando, ela faz isso clamando ao Senhor, ela faz isso anunciando o Evangelho, adorando ao Senhor, porque aí ela está cumprindo a sua identidade, o seu conceito bíblico de igreja. Ela é chamada para posicionar-se diante das dificuldades desse mundo, diante das dificuldades que acontecem. Então a igreja, ela precisa entender quem ela é e quem a edifica, que é Cristo. Por isso que quando Cristo ele fala no versículo 18, que quando ele diz edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aqui o contexto, ou porta da morte, ou a expressão que é Hades, né? O inferno, Hades, também pode ser traduzido como portas da morte. Nem a morte pode parar a igreja do Senhor, porque é Ele quem edifica. E a expressão aqui, porta do inferno, também pode significar as dificuldades, as oposições, as mazelas que acontecem. Mas a igreja, ela tem que avançar. E por isso que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem que ir até as portas do inferno. E quando eles chegam diante das portas do inferno, elas têm que cair. Por quê? Porque o Senhor falou que é assim. Ele falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Por isso que a igreja não pode ficar parada, ela tem que avançar, ela tem que ir adiante, mesmo em meio às oposições, às artimanhas do inimigo, às dificuldades que aparecem para impedir o povo de adorar a Deus, de buscar, de proclamar o Evangelho. A igreja tem que se posicionar e clamar ao Senhor, e buscar o Senhor, e buscar a solução que o Senhor já tem. E quando ela faz isso, as barreiras caem, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus, porque foi Ele quem falou isso. Ele vai edificá-la e nada vai pará-la. O cristão precisa entender isso, a sua identidade como igreja, como cristão. Ora, o Senhor faz isso e dirige a sua igreja pela sua palavra, por isso nós cremos no que Cristo falou. O versículo de número 19 de Mateus 16 está escrito assim: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essa expressão aqui falada por Jesus aqui, esta metáfora, quando Jesus está falando sobre o seu reino, ele não está dizendo que Pedro ele tem uma chave no céu que abre. Não é a questão aqui, essa metáfora aqui usada é para explicar que os apóstolos seriam aqueles que abririam o caminho para a pregação do reino de Deus. Ou seja, a palavra de Deus começaria a ser pregada após a ascensão de Cristo pelos apóstolos. Eles pregariam aos judeus e pregariam aos gentios, ou seja, eles abririam a porta da pregação do Evangelho do reino de Deus.
E também eles poderiam fechar as portas no sentido de que aquelas pessoas que não quisessem obedecer a Cristo ou não quisessem receber, eles também não receberiam essas pessoas. Então a autoridade da igreja, ela passa também pela autoridade apostólica, porque por isso a igreja de Cristo, ela é uma igreja apostólica, porque ela segue a doutrina dos apóstolos, mas quem valida essas doutrinas é o próprio Deus, o próprio Cristo. Os apóstolos não ensinaram aquilo que veio deles mesmos. Eles ensinaram o que eles recebiam de Deus do Antigo Testamento. Quando eles criam no Antigo Testamento, ensinavam a Cristo pelo Antigo Testamento. Eles ensinavam o que Cristo ensinou para eles. E eles foram usados, inspirados pelo Espírito Santo para escrever as cartas, para ensinar doutrinas e passar para a igreja. Então a igreja de Cristo, ela tem a sua base nas Escrituras, ela segue o que está escrito, ela não precisa de novas revelações, ela não precisa de novos apóstolos, porque apóstolo de verdade tinha que ser aquele que andou com Cristo, que foi testemunha ocular da sua ressurreição, aqueles que foram chamados pessoalmente por Cristo, para cumprir este ministério, até que a Bíblia fosse escrita, até que as cartas fossem escritas, até que a inspiração bíblica, a revelação bíblica, ela cessasse. Agora o que a igreja precisa é as Escrituras, e Deus, Cristo, edifica a sua igreja por sua palavra. Assim a igreja, ela precisa assumir a sua identidade como igreja deste mundo. Os apóstolos, eles então foram usados por Cristo naquela época para isso. Algo importante também, quando olhamos para esse contexto que está escrito em Efésios 2, 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, aqui Paulo está escrevendo aos Efésios, os cristãos em Éfeso, e diz que os cristãos são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Antigo e Novo Testamento, sendo porém Cristo, Ele mesmo, a pedra angular. Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele quem a dirige, e Ele a dirige por sua palavra. Por isso que a igreja tem a sua identidade em Cristo, sua identidade apostólica, porque os apóstolos receberam de Cristo essa missão e cumpriram muito bem. Por isso que quando olhamos para esse fundamento da igreja, o seu fundamento está na palavra de Deus, porque Cristo, Ele é a pedra principal, a pedra angular. Ainda no versículo de número 20, de Mateus 16, está escrito assim: então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele o Cristo. E este versículo, ele destaca-se, porque Cristo, Ele parece que se contradiz aqui, mas só parece, porque na verdade ele diz, olha, ele pergunta quem o povo diz que eu sou. O povo não sabia, o povo dizia que foi João Batista, Elias, Jeremias, um alguns dos profetas. E agora ele pergunta aos discípulos, os discípulos dizem, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora Cristo chega no versículo 20 e diz, olha, não digam isso para ninguém. Ora, o que Cristo queria? Na verdade, esse contexto aqui é porque Cristo, ele teria que se dirigir a Jerusalém, lá ele deveria ser preso, ser julgado injustamente, ser maltratado, ser levado à cruz e morto. Se os discípulos agora, com essa afirmação, sabendo que Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, o ungido, enviado por Deus, eles começassem a divulgar isso e proclamar, e Cristo quisesse isso, então ninguém ia prender mais Cristo. Se fosse essa vontade de Cristo de proclamar como rei, não. Cristo não queria isso, Ele não queria criar um monte, Ele não queria criar uma grande revolta no meio do povo. Por isso que Ele disse, não digam nada para ninguém. Vocês sabendo quem eu sou, agora eu tenho que cumprir minha missão. Porque Ele tinha que ir à cruz, e lá na cruz morrer pelos nossos pecados, e estabelecer o seu reino de glória. Por isso que, quando olhamos para esse contexto, entendemos que naquele momento, eles não deveriam divulgar quem de fato Cristo era, de verdade, o enviado de Deus, o libertador das nações. Porém, quando olhamos para o contexto hoje, agora de igreja, nós descobrimos que não é esse o contexto. Agora o mundo precisa saber quem é Cristo. Agora a mensagem precisa ser proclamada. Agora a igreja precisa saber quem é esse Cristo, quem ela é, e ela precisa se posicionar neste mundo.
Ela precisa tomar o seu lugar de igreja, de voz de Deus nesse mundo, de adoradora, de intercessora, de proclamadora. Agora é o momento de proclamar, não mais de se calar, porque até o dia de Pentecostes os apóstolos não tinham força em si mesmos, porque a força da igreja não é de homens. Desde que Pedro recebeu aquela revelação, Jesus disse: não foi a carne e o sangue, não foi o homem que te revelou, foi meu Pai. E mesmo assim os discípulos, após a morte de Cristo, ficaram esperando, ficaram isolados, ficaram esperando o dia de Pentecostes. Mas quando o Espírito de Deus foi enviado, quando o Espírito de Deus desceu sobre a igreja, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, então eles saíram para proclamar, para anunciar o Evangelho. Ninguém mais segurava eles continuaram louvando a Deus, sendo edificados na doutrina, eles continuaram buscando o Senhor, eles continuaram proclamando as grandezas do Senhor, porque a partir de então é o momento oportuno da proclamação e da adoração ao Senhor. Não, a igreja não pode parar de adorar o Senhor, o cristão não pode parar de adorar o Senhor, o cristão não pode parar de proclamar a verdade de Deus, a igreja não pode parar de pregar a salvação, o Cristo de Deus. Por isso que hoje, quando olhamos para todo esse contexto, nós entendemos quem Cristo é, entendemos quem nós fomos em Cristo, igreja de Deus, povo de Deus, e por isso devemos adorá-lo, devemos proclamar a salvação. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê graça, que Ele nos ajude, que pelo Espírito de Deus não venhamos a nos acomodar na nossa vida e na nossa fé, mas que possamos adorá-lo cada vez mais em espírito e em verdade e proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique na paz do Senhor. Tenha uma boa noite.